A paz de Jesus, o amor de Maria. Bem, eu me chamo Fábio Pentecostes, né? Sou apologeta católico e hoje vou dar o meu testemunho de ex-protestante, como fui parar nas falsas doutrinas. Atualmente estudo ensinamentos teológicos bíblicos e teologia bíblica com o padre Luiz Toro. Bem, a minha ida ao protestantismo foi quando eu conheci que hoje atual a minha esposa, né, a mulher que hoje é a minha esposa. Nós brigávamos muito, né? Ciúme de ambas as partes, e quando foi um dia na Igreja Universal do Reino de Zeus, tinha um momento lá, se eu não me engano era nas quinta-feira, de casais, um momento que tinha que os pastores dessa denominação faziam. Então eu convidei um dia a minha esposa para a gente ir, e a gente indo acabamos, né, nos tornando protestantes. No dia em que o pastor, o bispo daquela igreja foi supostamente nos batizar, porque já éramos, né, batizados e não sabíamos, ele disse assim: olha, eu vou batizar você hoje, mas você, se quiser ser batizado mais de 10 vezes aqui, você pode ser batizado. E eu já fiquei com aquilo assim, né? E era uma expulsação de demônios, né, na Igreja Universal. Quando foi um dia, né, eu que sempre estava atrás da verdade, sempre tinha no meu coração de encontrar a verdade. Quando foi um dia, eu pensei comigo, sem dizer para minha esposa, que atualmente ela era minha namorada, hoje é a minha esposa, sem dizer para ela, sem comentar nada com ela, eu falei: hoje eu vou manifestar um demônio. Eu vou fingir que eu tenho um demônio, porque esse pastor, ele disse que tem o Espírito Santo e a verdade está nele, nessa igreja. Então, se eu manifestar o demônio, de tantos esses que eu já vejo aqui se manifestando, ele vai dizer assim: se realmente ele tem o Espírito Santo, ele vai dizer assim: olha, não faça isso não, tenha vergonha na sua cara. Você está tentando enganar quem? Enganar o Espírito Santo? Tinha isso no meu coração, na minha cabeça, eu coloquei isso. E assim eu fiz. Aquela igreja, no culto, né? E quando foi ali, um momento de oração e tal e coisa, e aí eu comecei a rasgar a roupa, comecei a escarrando, né, lançando cuspe ao chão, né? E o pastor foi e pegou assim pela minha camisa, aqui no meu pescoço, né? Me levou assim para frente do palco lá, que aquilo não é altar, palco. Aí disse assim: olha, ainda tem gente que diz que um bicho desse não existe. Quando ele pegou aqui na minha camisa, amados, que me levou para lá, eu falei: agora sim ele vai dizer, para todo mundo ouvir, esses que estão presentes aqui, ele vai dizer: olha, isso é um farsante. Eu esperei essa palavra, mas não, ele disse, o que foi que ele disse? Ele disse: tem gente que diz que um bicho desse não existe. Amados, eu não quis fazer aquele pastor passar por vergonha e dizer para ele: crie vergonha na sua cara, seu falso profeta. Eu não tenho demônio, coisa nenhuma. Mas eu continuei aquela algazarra, aquela resenha ali, né? O que mais chamou a atenção foi quando a gente saímos daquele culto, veio um homem, né, me perguntar: o demônio existe, né? Depois eu descobri que aquele homem era quem levava o supostamente bispo daquela igreja, pagava para ele levar pessoas estranhas, pessoas que não eram daquela cidade, para que elas se manifestassem demônios lá e as pessoas vissem, chegassem a ver, né, testemunhar aquele falso testemunho de que aquele pastor tinha autoridade para expulsar aquele demônio. Né? Eu acabei descobrindo isso. Então, quer dizer, essa expulsação de demônios, né, o que diz Mateus capítulo 7, 21, né, a 23, olha, expulsão dos demônios em teu nome, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Então a gente foi para mais igrejas, e aí, para outras igrejas, eu fui para a Igreja Mundial do Poder de Zeus. A gente foi para São Paulo falar com aquele homem que se diz apóstolo, Valdemir Santiago. Lá ele humilhou a minha esposa.
Nós queríamos ser pastores na denominação dele. Ele humilhou a minha esposa, nos humilhou. Né? A gente sem ter nada, sem ter nem só tinha a passagem da ida para São Paulo. Né? E ele nos humilhou, colocou a mão na minha cabeça dizendo que eu ia enricar, que os bancos iam estourar as contas, iam estourar com o dinheiro que eu ia ter. E eu fiquei mais pobre ainda, mais miserável ainda. O problema que eu carrego na coluna, inclusive agora está doendo por estar nessa posição. Dói demais, principalmente do lado esquerdo. Não é? E ele disse, olha, nunca mais sentirá esse problema na coluna. E a minha coluna ficou pior ainda. Dali daquela igreja, a gente decidiu ir para a igreja de R.R. Soares. Né? Igreja de R.R. Soares. E aí a igreja de R.R. Soares, lá a gente desmascarou um pastor. Depois da igreja de R.R. Soares, a gente foi para a igreja de Deus e Amor. Chegando na igreja de Deus e Amor, a gente viu panela de pressão pulando para um canto e para outro. E eu olhava essas doutrinas, amados. Eu sempre tinha no meu coração de encontrar a doutrina verdadeira. Quando eu fui para o protestantismo, eu tinha na minha cabeça que só era uma única igreja, porque quando Jesus fundou em Mateus capítulo 16, versículo 18, não é? Uma só igreja, uma única igreja, está no plural, a minha igreja. Então eu achava que todas as igrejas protestantes fossem comunidades, e que todas tinham o mesmo pensamento, que todas tinham a mesma interpretação das Sagradas Escrituras. Depois eu vi Edir Macedo, né, mandando matar Valdemiro. E eu vi essa briga lá dentro, né? Silas Malafaia brigando com outros pastores, e aquela briga brigando com Marco Feliciano. E aquilo, né? E eu sei que vai depois de decepções com essas igrejas, procurando a verdade nessas igrejas, juntamente com a minha esposa. Uma verdade de uma única igreja, aquela igreja da Bíblia. Aquela igreja da Bíblia que pregasse o capítulo 6 de João, especialmente do 51 ao 58, não encontrava. Fui para a Igreja Batista Renovada, estudando a sua doutrina, pior. Igreja Batista Água Viva em São Paulo, pior. Eu sei, amados, que eu fui em várias igrejas. Em várias igrejas atrás desse Jesus. Atrás dessa igreja bíblica. E nenhuma daquelas igrejas, não é, se identificava com a igreja da Bíblia. Quando um dia em São Paulo, meditando nas Sagradas Escrituras, eu perguntei, falando com Jesus, Senhor, por que eu não encontro a igreja da Sagrada Escritura? Quando de repente eu abro no capítulo 8 de Hebreus, e assim como eu disse ao padre, quando voltei para a igreja católica, quando fui me confessar, ele perguntou para mim, o mesmo padre que realizou o meu casamento, né? Que celebrou o meu casamento. Ele perguntou para mim, filho, é difícil, o que fez você sair do protestantismo e vir para a igreja católica? Eu digo, padre, me preste uma Bíblia. E eu abri no capítulo 8, o que eu entendi no capítulo 8, versículo 1 de Hebreus, foi o seguinte, o ponto essencial do que acabamos de dizer é este, temos um sumo sacerdote, que está sentado à direita do trono da majestade divina no céu. Aqui eu já descobri que o sacerdote era os verdadeiros. Não vi aqui que a pessoa de Jesus ser o chefe desses sacerdotes e dizer a Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra construirei a minha igreja. Entende? E o versículo 2 foi o que mais me chamou a atenção. Porque diz, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, fundado pelo Senhor e não por homens. Amados, quando eu encontrei isso aqui, eu falei, não, essa igreja eu tenho que encontrar, porque essa igreja ela não é fundada por homens. E todas essas doutrinas em que eu já fui, que nem macaco de galho em galho, procurando a galera que estava a verdade, procurando uma igreja que não pregasse simbologia, quando referia-se à carne e o sangue de Cristo, mas que pregasse, que dissesse, aqui não é símbolo, aqui não é representação, mas é verdadeiramente o corpo de Cristo, é verdadeiramente a carne e sangue de Jesus. Era essa igreja que eu andava atrás. Era essa igreja que eu procurava, por isso que eu fui em quase 10 denominações.
procurando essa verdade e eu não consegui encontrar. Né? Quando eu me deparei com isso, o Espírito Santo dizia em cima dessa palavra, a igreja do Senhor, e ainda disse mais, meditando aqui em diante, eu entendi que a igreja de Cristo ela era fundada sobre Pedro. Então, se ela é fundada sobre Pedro, então essa igreja ela teve uma continuidade, porque foi sobre os apóstolos. E quem foi que deu a continuidade? Quem foram aqueles que ficaram no lugar dos apóstolos? E aí, no capítulo 9, versículo 24, do próprio Hebreus diz, eis porque Cristo não entra em santuário feito por mãos de homens, que é apenas figura do verdadeiro. Aí eu comecei a descobrir que as igrejas protestantes eram figura da igreja primitiva. Eu descobri que existia uma igreja primitiva. Eu entendi que a igreja, como ensinava aqueles pastores que tinham se acabado com a morte dos apóstolos, eu entendi que teve sua sucessão pós a era apostólica. Os padres apostólicos que iriam suceder, iriam ficar no lugar dos apóstolos. E aí é onde Atos capítulo 8, Atos capítulo 20, versículo 28 diz, cuidai bem do rebanho, do qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja, que ele adquiriu com o seu sangue. Então foi ali, amados, eu fui entendendo, e ali eu falei, não pode ser. A igreja dos idólatras, a igreja católica. Então foi ali onde eu tive uma decisão firme de vir para a igreja católica. Depois de ficar 1 ano e 6 meses no protestantismo. Depois tive que... A minha esposa disse, não vou para a igreja dos idólatras, não vou para essa igreja que Maria é mãe, não vou. E aí eu sei que eu levei vários dias, pregando pelas Sagradas Escrituras, mostrando a verdade da fé católica pelas Sagradas Escrituras para minha esposa, né? Falando da Virgem Maria, assim como Betsabé intercedeu por Salomão, por Adonias, eu falei para ela, olha, quando nós não temos acesso ao rei, mas a mãe do rei está ali, nós temos acesso à mãe, então nós mandamos para o rei o recado pela sua mãe, assim como fez Adonias. Assim como Betsabé intercedeu por Adonias diante de Salomão. Salomão disse, minha mãe, por acaso posso negar um pedido teu? Entende? Aí ali foi onde nós viemos para o seio da igreja. Hoje nós somos católicos praticantes. Nós somos católicos e aqui eu quero deixar um pequeno detalhe. Eu vejo os ex-protestantes, amados, hoje melhor, mais católicos, mais marianos, mais eucarísticos, né, da patrística, da doutrina, mais do que aqueles católicos que estão dentro da igreja. É o que eu vejo hoje. Apologetas, ex-protestantes defendendo a fé. Aí você diz, mas não temos um santo ex-protestante. O cardeal Newman é ex-protestante. É santo. Entende? Então, foi dessa maneira que a gente voltou para a igreja. Ah, mas eu dizia, essas imagens fora. E a gente foi descobrindo, foi estudando as Sagradas Escrituras, foi acompanhando com o professor Felipe Aquino, com muitas outras pessoas, com outros padres, o padre Cleodon, que também é ex-protestante, e hoje a gente, né, hoje a gente faz parte, sou ministro extraordinário da Eucaristia, e missionário, e a minha esposa é ministra da Palavra, e missionária. E hoje testemunhamos para a glória e honra do Senhor, somos filhos da Virgem Maria, amamos a Virgem Maria, né? Sabemos que ela só tinha um filho, eu era um anti-mariano, pregava, defamava a Virgem Maria. E hoje estou aqui para ser escravo da Virgem Maria. Para ser escravo e defender essa fé. Hoje, como apologeta, vejo com bons olhos, com os olhos da fé, na Sagrada Escritura, a verdadeira fé. E defendo essa fé pelas Escrituras. Né? Então, isso é um pequeno depoimento que eu quero deixar aqui para o canal dos ex-protestantes, de como eu fui protestante e como eu voltei para a Igreja Católica através das Sagradas Escrituras, entendendo que essa igreja não é fundada por homens, entendendo que essa igreja, que não é fundada por homens, tem uma centralidade. A carne e o sangue de Cristo como dom de vida eterna para nós, João capítulo 6, versículo 54. Né? Meu querido irmão, que Deus abençoe você. Né? Se inscreva nesse canal dos ex-protestantes. Eu não posso dar meu testemunho, é longo, só posso gravar só 15 minutos. Meu testemunho aqui, se fosse para gravar, ia ser 3 dias. Eu fiz só apenas um resumo para você entender, né? Deus abençoe você e salve Maria Imaculada.
Eu agradeço, irmão, minha querida Senhora, a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamado a ser um povo do Senhor, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vive. Estamos aqui para mais este vídeo. Hoje é um vídeo de testemunho, né? Desde já quero pedir para você, torne-se um consagrado. São Luís diz que a consagração mais perfeita a Jesus é por meio da Imaculada, por meio da Virgem Maria. Faça a consagração, né, a Jesus por meio da Imaculada, não é através do método de São Luís Maria Guimarães de Montfort. É este livro aqui, esse pequeno livro, né, que é do tamanho da palma da minha mão, o verdadeiro tratado, o tratado da verdadeira devoção, né, à Virgem Maria, a Santíssima Virgem Maria, que é vendido pela Canção Nova, né, que você compra, como a minha esposa compra, né. É uma bênção. É uma bênção. Você vai descobrir a importância que a Virgem Maria é, como Deus colocou ela na nossa vida e que ela faz com cada um de nós. Leia Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Guimarães de Montfort. Meu querido Senhor, minha querida irmã, esse vídeo eu vou trazer nesse vídeo o meu testemunho, a parte 2 do meu testemunho de conversão do protestantismo ao catolicismo. Agora eu vou dizer lá, eu mostrei a minha saída, como eu saí do protestantismo, e agora eu vou mostrar as conversões, aquilo que foi sendo transformado nos nossos corações dentro do catolicismo. Muito bem. Que nem vocês sabem, quem me converteu ao catolicismo foi o capítulo 8 de Hebreus, do verso 1 ao verso 2. Eu entendi que a igreja não pode ser fundada por homens, e que eu estava numa igreja fundada por homens. No capítulo 9, versículo 24, eu entendi que Jesus também não entra em igreja fundada por homens, mas na verdadeira, aquela que ele fundou sobre Pedro, no capítulo 16, versículo 18 de São Mateus. Muito bem. Então, veja aqui como diz a Sagrada Escritura. Eis que Cristo não entra em santuário, ou seja, em igreja, feitas por mãos de homens, ou seja, fundadas por homens, como se fosse figura da verdadeira. Não, ele não entra. Mas da verdadeira para o próprio céu, para apresentar-se diante de Deus, face a face, para interceder por cada um de nós. Essa intercessão aqui é de salvação. Essa intercessão é de salvação. Como Jesus ensina no capítulo 14 de São João, ele fala ali na intercessão de salvação. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Então, ali é uma mediação de salvação. Então, preste atenção. Aí, dando a continuidade do vídeo, do primeiro vídeo. Então, aqui, nesse segundo vídeo, você vai ver nós agora, eu e a minha esposa, dentro do catolicismo. Aí a gente vai, depois do chamado, não é, do padre José Augusto. O padre José Augusto, né, você sabe do primeiro, ele foi usado por Deus para que eu voltasse, que eu viesse para a igreja do Senhor. Muito bem. Mas quando a gente chegou no catolicismo, não é, a gente tinha muitas coisas aprotestantadas dentro do coração, né? E uma delas era quando se referia às santas imagens. Não é? Nós vamos para o catolicismo, vamos viver apenas Jesus Cristo. Esse negócio de fé nos santos, esse negócio de ter imagens, não. Nós não vamos ter, nós vamos ser católicos apenas, ou seja, chamados um católico aprotestantizado. Tem muito isso hoje. Católico que refuta as imagens, católicos que não querem saber da devoção aos santos, a importância dos santos, do próprio anjo da guarda. Vocês estão me compreendendo? Não quer saber da doutrina da igreja, da patrística, não é? Da sucessão apostólica, da hierarquia. Há uma hermenêutica. Não querem saber. Há uma catolicidade. Não tem nem aí. Então, era nós. Aí o Senhor colocou um colega meu, né, que eu conheci ele na minha cidade, e ele sempre dizia, olha, dizia para ele, nós temos que levar a palavra
para os católicos, porque os católicos não conhecem a palavra. Eles não conhecem Jesus Cristo. Eles só conhecem a Virgem Maria. Aí esse amigo dizia, não, amado, eles conhecem Jesus Cristo, só não conhecem a Virgem Maria. Eles não conhecem a Virgem Maria. Jesus eles já conhecem, porque eles estão na missa, eles estão ouvindo. Mas a Virgem Maria eles não conhecem, porque é um povo protestante. Esse amigo me dizia isso, eu me lembro que foi no dia 8, no dia 8, né? Que é o dia da Imaculada, 8 de dezembro, é 8 de setembro. Agora não me recordo, parece que é o penúltimo mês. O mês 11, se eu não me engano, que é sempre é dia 8, dia 8, dia da Imaculada, que apesar que ela diz que a igreja vai reconhecer porque ela é de dia 5 de agosto. E não 8 de setembro. Do mês 11, é do mês 12. Agora me fugiu. Muito bem. E esse amigo foi batendo, né? Sabe aquele ditado que diz, água mole em pedra dura, bate na que fura? Pronto. A gente vivia, era em grupo, foi para grupos de oração, porque foi através da renovação, carismático católico, que a gente ingressa, né? Aí no catolicismo, mas com aquelas raízes, a erva daninha dentro. Porque o mal ele tem que ser extinto, ele tem que ser arrancado, amado, pela raiz. Aqui no Nordeste tem uma árvore chamada de Jurema preta. Se você corta ela para colocar a roça, nós que somos aqui da agricultura, amado, pode colocar fogo em cima, ela vai sair. Agora, se você pega uma chibanca, arranca ela, um picareta pela raiz, assim, é erva daninha protestante. Né? Há muitos também ex-protestantes dentro da igreja, mas eu quero ex-protestantes que ainda precisam tirar a erva daninha. As sequelas protestantes que ainda estão dentro. Mas eu quero louvar aqui e bendizer o Senhor, porque a maioria dos ex-protestantes são mais católicos do que os que nunca foram protestantes. Porque eles amam mais a Virgem Maria, são mais consagrados, anunciam mais a Virgem Maria, conhecem mais a doutrina da igreja, conhecem a patrística, conhecem a hierarquia, né? A sucessão apostólica, como ninguém. Expert em doutrina. E muitos são apologetas de Sagradas Escrituras, para defender a fé. Defender a fé verdadeira, como defendeu Santo Agostinho, como se defendeu São Jerônimo, como defendeu São Tomás de Aquino, como defendeu muitos. A maioria foram apologistas dos santos da nossa fé. Os pais da igreja foram todos eles apologistas. Combateram as heresias da sua época. E hoje a heresia maior que nós temos que combater chama-se a heresia protestante e a heresia das revoltas emiliana, sedevacantista e outros que estão aí infiltrados dentro da igreja. Joios disfarçados de trigo dentro da igreja. Né? Esses joios serão atados em feixes no dia do juízo e será lançado no fogo, onde haverá choro e ranger de dentro. Bem, e a gente foi conhecendo. E quando eu voltei à igreja católica, eu disse assim, se o Senhor não me mostrar, eu ouvi os sacramentos. Né? Só que eu conhecia 2 desses sacramentos. No ano de 2005, né? No ano de 2005, em 2007 foi quando eu fui para o protestantismo, fiquei 1 ano e 6 meses no protestantismo. Depois voltei em 2008, não é? Já no final de 2006, né? No metade do ano de 2006, foi onde eu fui para o protestantismo. Muito bem. Aí, as sequelas, elas ficam dentro de nós. Aí eu disse ao Senhor, se o Senhor não mostrar na Sagrada Escritura todos os sacramentos, eu não busco. Jesus não mostrou, mas sacramento, mal todos os sacramentos, que é a Eucaristia. Mostrar a confissão. Eu sou um expert hoje em confissão. Ninguém conhece na Sagrada Escritura confissão, creio eu, mais do que eu. São mais de 100 passagens, são mais de 100 versículos da Bíblia sobre a confissão. Né? Fiz uma formação muito grande sobre o sacramento da confissão das Sagradas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, da Eucaristia, que eu já falei, do Gênesis ao Apocalipse, né? A confirmação, que é o crisma, o matrimônio, o sacramento da ordem, a unção dos enfermos, estão entendendo? O batismo. Então, esses 3 sacramentos, eu sou expert nas Sagradas Escrituras. O batismo, o sacramento do batismo, da confissão e da Eucaristia dentro da Sagrada Escritura. Eu formei muito nisso.
A minha pregação. Aí isso foi me convertendo, isso foi tirando. E isso fui transmitindo para minha esposa. Então essas raízes dessa erva daninha chamada protestantismo, que estavam dentro, então o fogo do Espírito Santo com a palavra de Deus foi queimando. Foi queimando. E aí foi os outros sacramentos. Depois desses veio o sacramento do crisma. Né? A minha esposa tornou-se uma expert catequista, uma grande catequista, né? Formando os jovens para receber o sacramento da confirmação. Né? Em vários lugares, dava aulas em 2 lugares. Então, isso foi sendo moldado, foi sendo moldado. A Virgem Maria, que nós olhávamos assim, certo receio, as imagens, quando nós descobrimos na Sagrada Escritura o que foi apresentado aos Gálatas no capítulo 3, né? De Gálatas, Paulo diz, ó insensatos, Gálatas, não foi apresentada diante dos olhos de vocês a imagem do próprio Cristo crucificado? Então a gente foi vendo, né, mas eu fui estudar o Êxodo 20, porque como protestante, você sabe, né? Protestante, a pregação para perverter do protestante é atacar as imagens e atacar a Virgem Maria. Né? E aí foi eu estudar. Então eu passei 10 anos de estudo no Êxodo. No Êxodo. E aí eu descubro, faço uma descoberta extraordinária, uma apologética bíblica extraordinária. Descubro a resposta do Êxodo, capítulo 20, no capítulo 4, versículo 16 a versículo 19 de Deuteronômio. É a resposta do Êxodo. Do Êxodo 20, do versículo 3 ao versículo 4. É uma apologética que é só minha. Ninguém, então, falei, foi 10 anos em cima daquilo. Foi 10 anos em cima daquilo. Mas foi 10 anos estudando sobre as imagens, para poder queimar a erva daninha, as raízes malignas que estavam dentro, protestando com respeito às imagens. Né? E também transmitindo para minha esposa, com ela, para hoje nós aqui, ó, né? Entender que a imagem da Imaculada, mais São Miguel dos Santos de Jesus Cristo não são de eles. Que no Novo Testamento, São Lucas, estuda a história, São Lucas, o doutor Lucas, que escreveu a Maternidade da Imaculada, né, do capítulo 1 ao capítulo 2 do seu Evangelho, ele foi São Lucas e está na Polônia. São Lucas foi ele o primeiro a pintar uma figura da Virgem Maria. São Lucas Evangelista, viu? Dr. Lucas, foi ele o primeiro. Pra você ter uma ideia. Diferenciar, ter discernimento do que é imagem de santos e o que é imagem de ídolos. Estudar o que é ídolos e o que é santos. Aí vem tanta coisa. Né? Vem tanta coisa. Aí vamos estudar sobre a Virgem Maria. Ela teve outros filhos, vamos estudar na Sagrada Escritura. Então o que é que a gente descobre na Sagrada Escritura? À luz do Espírito Santo, que esta mulher é 100% virgem. Que essa mulher é virgem antes, durante e depois do parto, e continua sendo virgem, intacta. Então a gente descobre o nome dos pais, de quem são filhos, irmãos de Jesus, que aparecem nas Sagradas Escrituras. Então, tudo isso foi caindo por terra. Essas raízes que estavam dentro do protestante, elas foram sendo queimadas. Aí veio o estudo da apologética bíblica com o padre Luiz Toro, que aí, arrebentou. Aí, tem purgatório. Não, aí nós católicos, né, dentro do catolicismo. Agora purgatório não existe. Não existe, então vamos ver. A igreja diz que existe, então vamos ver. Então a gente descobre que a Bíblia é um livro da igreja, que a igreja está acima da Bíblia, que a tradição é maior do que a Bíblia, a tradição oral. Sem a tradição oral não existia Bíblia. Vocês estão me compreendendo? Então tudo isso, então a gente descobre tudo, vai descobrindo essas ervas, essas raízes dessas ervas daninhas protestantes que estavam dentro foram sendo queimadas, foram sendo extintas, foram sendo exterminadas dentro de nós. Você está compreendendo? E a gente foi sendo doutrinado pelo próprio professor Felipe Aquino da Canção Nova. O professor doutrinou nós, nos ensinou, né? Foram anos e anos na Escola da Fé. Né? Depois veio o Pergunta e Responderemos. Depois conhecemos o padre Luiz Toro, né? Aprendemos a apologética bíblica, estudamos sobre o purgatório está na Bíblia, o louvor aos santos, tudo na Sagrada Escritura. Então, para concluir os nossos estudos na Sagrada Escritura, nós descobrimos, sem ninguém ensinar, que tudo que a igreja faz, a Bíblia narra. A Bíblia mostra o que a igreja faz. Tudo na Sagrada Escritura. Canonização dos santos. Tudo. Os dogmas. Tudo na Sagrada Escritura. Todos eles. Tudo.
Tudo na Sagrada Escritura. Então, essas raízes, elas foram queimadas, elas foram, né? Então, veio a apologética bíblica com o Padre Luiz Toro, né? Um pouco de teologia bíblica também. Não tem formação de teologia bíblica, porque o Padre Luiz Toro já faz o quê? Faz uns quase 8 meses que ele não aparece mais nas redes sociais. Depois que ele fez essa viagem para a Venezuela, não sabemos o que aconteceu com o Padre Luiz Toro, ele não aparece mais. Então, a escola de Bíblia parou do Padre Luiz Toro, então eu parei também os estudos, não é? De apologética e de teologia bíblica que estava com ele. Então, a importância do batismo pelas Sagradas Escrituras, condizendo com aquilo que é doutrina da igreja. Então, amados, a gente, olha, uma maravilha. É por isso que eu digo, quando um ex-protestante se converte, vem a ser católico, não é? Um dia eu vi um cara falar isso num canal do YouTube, né? Não é de uma hora para outra que porque agora eu sou católico já é. Não, não é assim não. Existe um processo. Existe um processo e digo para você que ainda a gente está nesse processo. A gente está nesse processo. Agora, uma coisa eu digo para você, todos os ex-protestantes que hoje são católicos, eles são melhores católicos, são mais católicos do que aqueles que nunca foram católicos. Não é? Nunca foram católicos, são grandes apologistas. Eu conheço aqui o cara do canal da Fé de la Igreja, José Placência, que é um ex-protestante da Igreja Batista. Cara, ninguém conhece Patrício que nem ele, não. Não existe um cara para conhecer Patrício que é aquele, não. Não tem, não. Eu nunca vi na minha vida. Aí você pega Fernando Casanova, que é um ex-pastor também do mundo hispânico. Rapaz, o que aquele cara dá de doutrina, a apologética bíblica que ele usa, né? Esse cara participou de congressos. Esse cara converteu milhões e milhões de protestantes para a igreja verdadeira de Jesus Cristo. A formação que esse cara dá é extraordinária, Fernando Casanova. Aí você pega Dr. Scott Hans, ex-protestante presbiteriano. O quanto esse cara não tem formado ex-protestantes dentro da igreja, doutrinalmente falando. E sem falar que a gente descobriu a missa na Bíblia. A gente descobriu a missa na Bíblia. Não é? Quando eu me deparei com o capítulo 4 de Apocalipse, eu vi ali a adoração santíssima, que a Bíblia diz, e se abriu a porta no céu, ou seja, a missa é o céu na terra. Então abriu a porta da igreja para a procissão de entrada, para iniciar o santo sacrifício. Amado, olha, isso aqui não tem como descrever. Eu não tenho como descrever. Sou semi-analfabeto, por isso que às vezes eu escrevo errado no título dos vídeos, coloco aqui às vezes errado. Vocês me perdoem, porque eu sou semi-analfabeto. Tem uns irmãos que às vezes me ajudam, dizem, irmão, olha, faltou tal letra, né? Eu até agradeço, porque eu sou semi-analfabeto, não sei escrever. Outro testemunho que eu queria dar é que eu não sabia ler. Não sabia ler. Não sabia ler. Aprendi a ler nas Sagradas Escrituras. A minha esposa é prova disso. A minha esposa foi doutrinando em questão da leitura. Entendeu? A leitura orante, a Lectio Divina. Tem um documento muito bom que eu te recomendo que fala do Santo Magistério, fala das Sagradas Escrituras, a importância que é a Sagrada Escritura para a igreja. Chama-se Dei Verbo. É um documento pequeno, mas você busca na internet e leia. O Dei Verbo fala da importância das Sagradas Escrituras, da Sagrada Tradição, né? E do Santo Magistério, o quanto é importante. Os documentos da igreja, direito código canônico. Esse daqui que não dá para ver, mas está aqui atrás da imagem da Virgem Maria, o Catecismo da Igreja Católica. Então, amados, você vai sendo doutrinado, você vai criando raízes, é uma árvorezinha que você planta a semente, vai regando, ela nasce, ela germina, e você vai aguando. É assim, você vai colocando água, vai colocando adubo. Não é? Que naquela parábola que o São Lucas, Jesus contou e São Lucas escreveu, deixa esse ano, vou colocar adubo ao redor, vou irrigar para que dê frutos. Eu sei que não é de uma hora para outra que um rei protestante, não, existe anos e anos para converter-se à verdadeira igreja de Cristo, depois que vem do protestantismo. Não é? Há um processo de maturação, há um processo de aprendizagem, há um processo de doutrinação, para poder chegar hoje onde eu cheguei. Um semi-analfabeto ser apologeta. As pessoas olham assim e dizem, apologeta de nada esse cara. O cara que não sabe nem falar, olha o que ele escreve, tudo errado. É?
É só, eu faço igual aqueles lá que protestantes, né, que me atacavam, me perseguindo, e digo, olha, quer fazer um debate bíblico, escolha o tema e nós vamos ao vivo pelo Facebook. Eu e você. Nenhum aguenta, mano. Nenhum aguenta. Por quê? Porque eu fiz uma boa formação de apologética bíblica nas Sagradas Escrituras. Para provar pelas Sagradas Escrituras e refutar as heresias atuais. E mostrar pela Sagrada Escritura a verdadeira fé. Que tudo que a igreja faz, é perfeito. E a prova está aqui, ó. A tradição escrita. Para provar. Para mostrar. Né? Tudo que a igreja faz é perfeito. Tudo que o Papa ligar. E aí a gente foi vendo que fora da igreja do Papa não existiria salvação. Não existe salvação fora da igreja católica, porque ali está o que Jesus deu no capítulo 16, versículo 19 a Pedro. Fala nas chaves. Essas chaves, a gente entendeu que essas chaves elas estão no plural. Essas chaves significam que elas vão passar para os sucessores de Pedro. Passou para o segundo Papa, o sucessor de Pedro, Lino. Passou para o sucessor de Lino, Cleto. Passou para o sucessor de Cleto, Clemente, Romano. Para o sucessor de que é Evaristo. E assim até chegar hoje no Papa Francisco, que são 266 papas, 67 papas. Até chegar no Papa Francisco. Essa é a chave de ligar ao céu. Tudo que tu ligar no céu está ligado. Tudo que tu ligar na terra está ligado no céu. Tudo que tu desligar aqui, então está ligado. Então a gente viu que desligado da igreja do Papa, dos sucessores de Pedro, não tem salvação. É por isso que nós pregamos, e o Concílio de Nicéia ficou claro em um deles, não existe salvação fora da igreja católica. É heresia dizer que existe salvação fora da igreja católica. Não existe. Biblicamente falando, teologicamente falando, doutrinalmente falando, não existe salvação. Apologeticamente falando, não existe salvação fora da igreja católica. Como esse herege Diogo aí da controvérsia católica disse que se dissermos que não existe salvação fora da igreja católica, ele disse que é heresia. E aí diz que é católico. O cara disse, é protestante, rapaz. Né? Não está no canal dos Três Heresias Protestantes, eu já trouxe refutando ele. Ele disse que é heresia dizer que só existe salvação dentro da igreja católica. Heresia é dizer que existe salvação fora da igreja católica. Isso sim é heresia. Porque nós vemos na Sagrada Escritura, na doutrina, na catolicidade, que não existe salvação fora da igreja católica. Não existe. Biblicamente falando, não existe salvação fora da igreja católica. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, está aqui esse pequeno vídeo eu prometi trazer, na continuidade. Se a minha esposa, depois vou conversar com ela, tiver um tempo, quiser gravar também um testemunho dela, estaremos gravando, né? Aqui eu estou falando um pouco mais de mim, né? Do que aconteceu, para que nós pudéssemos tornar bons católicos. Isso é, e olhar a Bíblia, né? Olhar a Bíblia e entender a Bíblia dentro do que nos ensina o Santo Magistério. Tirar aquele ensinamento protestante. Então, essa formação através do Santo Magistério, né? Estudar o que diz a igreja através de um exemplo. O que é que a igreja fala do capítulo 15 de João? O que é que a igreja fala do capítulo 6 de João? O que é que a igreja fala do capítulo 6 de Efésios? O que é que a igreja fala do capítulo 12 de Apocalipse? Então, tudo isso a gente foi dando essa formação, estudando, né, aqui pelas Sagradas Escrituras, para hoje nós tentarmos ser católicos de verdade. Então, minha questão fica aqui esse pequeno testemunho de ex-protestante vindo à Igreja de Cristo e o que aconteceu dentro da Igreja de Cristo para que nós tornássemos bons cristãos católicos. Então, Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, se inscreva nesse canal.